Vou começar um papo muito importante. Você que está em casa, chame a galera. Vamos botar todo mundo na sala. De preferência, fica ouvindo. Vamos ouvir, né? E aí vamos tirar as conclusões necessárias, porque está aqui comigo o Wagner William Rodrigues, que ele é psicólogo e neuropsicólogo, que é especializado em saúde mental e vai bater um papo sobre suicídio, esse Setembro Amarelo. A gente volta já já. Muito bem, 14 horas mais 25 minutos, estamos de volta no nosso Interação e eu estou aqui ao lado do Wagner Rodrigues, que é psicólogo e neuropsicólogo, e ele vai conversar conosco sobre o Setembro Amarelo, esse problema que hoje passa por muitas famílias brasileiras e mundiais, não é só no Brasil não. Só para que você tenha uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, meu amigo, olha só, hein? O suicídio é a quarta causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose, violência interpessoal entre jovens de 15 a 29 anos. Os dados da ONU, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, apontam que o suicídio é considerado a segunda causa de mortes entre jovens depois dos acidentes de trânsito. Wagner, muito prazer estar com você aqui para bater um papo sobre esse assunto tão importante que a gente vai discutir a partir de agora. Que história é essa desses números terríveis que são apontados aqui pela Organização Mundial de Saúde e, claro, aqui pelo Ministério de Saúde aqui do Brasil? São dados realmente alarmantes, né? Mas primeiramente eu gostaria de dar uma boa tarde a todos que nos acompanham, agradecer, professor, a presença aqui, poder falar desse assunto tão complexo que é a questão, né, do suicídio. Esses dados, eles são alarmantes e, assim, eu ouvi o senhor falar, por exemplo, sobre o toque. A maioria dos suicídios, pessoas que morrem por suicídios, pelo menos 96,8% estão com algum transtorno psiquiátrico. É importante frisar isso. Não quer dizer que todo mundo que tenha transtorno psiquiátrico vai morrer por suicídio, mas na grande maioria, ou seja, 96% das pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, com certeza morrem por algum problema psiquiátrico, por suicídio, né? Eles têm algum transtorno psiquiátrico. E infelizmente hoje nós somos 1 bilhão de pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico no mundo. E isso é subnotificado, ou seja, eles estimam que são 3 vezes maior o número. Meu Deus do céu. Olha, a gente aqui que trabalha com informação, é uma coisa que nós não podemos e não devemos e não fazemos, anunciar suicídio. Isso na verdade, não há nenhuma proibição. Existe um acordo, né, que nós todos da imprensa temos, que quanto menos a gente falar sobre o assunto, tanto melhor é para ele. Mas só para você ter uma ideia, é muito difícil, uma semana aqui em Ribeirão Preto, é muito difícil uma semana que a gente não receba pelo menos 2 ou 3 casos de suicídio. Infelizmente, isso é verdade, eu tenho um estudo sobre isso na minha região, que eu sou de Pitangueiras. Na minha cidade, de 96 a 2022, foram registrados 90 suicídios. Ou seja, cerca de 4 suicídios anualmente. Ou seja, em 26 anos, a cada ano tem um suicídio, ou seja, 4 suicídios durante o ano. Ribeirão Preto, eu tenho dados lá de 97 a 2013, foram registrados mais de 461 suicídios na cidade de Ribeirão Preto. Então, esses números realmente são reais. Existem políticas que estão tentando informar de uma forma consciente. Quando você fala, a imprensa, ela tem um manual que deveria ser falado, mas ela tem que seguir um manual que é preconizado aí pela OMS, né? Ela mesmo diz que é preciso seguir aquele manual para notificar, falar, e não fazer, porque tem um nome isso, quando você dissemina ou você informa suicídio de forma deliberada, sem consciência, com especialistas, o efeito Werther. Não sei se o senhor já ouviu falar, não sei se a população já ouviu falar. O efeito Werther, ele é a história de um escritor, é o Goethe. Ele escrevia um livro de um romance de um jovem chamado Werther.
E na época lá na Europa, ele escrevendo esse livro, aí começou a ter muito epidemia de suicídio em algumas regiões, e tava lá, as pessoas geralmente estavam com o livro no peito, junto lá, ou morreu do mesmo método que o livro descrevia. E hoje a política internacional, ela proíbe esse livro lá. E, infelizmente eu já estive caminhando aqui em livrarias em Ribeirão Preto e vi o livro disponível ali para ser comprado. Não, nós temos o Werther, assim, isso aí isso é um livro que, inclusive, na hora que a gente vai falar sobre o romantismo, né, ele é citado, Da mesma forma que a gente fala de Mephisto, a gente fala também de Werther, né, e assim vai, são as outras obras do Goethe que fazem parte aí do processo que preconiza o movimento romântico. Que de romântico não tem absolutamente nada, diga-se de passagem. Agner, uma coisa que a gente sempre fica preocupado é saber o seguinte. Você disse que as pessoas que cometem suicídio, na sua grande maioria, 98% é o número que a gente tem aqui, eles têm transtornos, né? Não que quem tenha transtorno vai cometer suicídio, mas quem cometeu suicídio tinha transtorno. E, normalmente esses transtornos são muito difíceis de serem detectados pela própria família, pelos amigos. Quais são, assim, os primeiros sintomas que quem está em casa precisa ficar esperto para saber o que está acontecendo, quais são as atitudes que a família toma, que esse indivíduo que tem essa propensão ao suicídio, o que ele pode fazer e como a família pode ficar atenta e ajudar nesse processo? É muito importante essa pergunta, professor, porque realmente há sim sinais, há sim. O suicídio, até quando eu estou dando palestras, dou muitas palestras, principalmente agora em Setembro Amarelo, eu troquei a palavra cometer por morrer por. Porque, historicamente, o suicídio era tido como um ato demoníaco. Por exemplo, pessoas que morriam por suicídio, eles eram, se eles tivessem algum bem e o Estado descobrisse isso, eles perdiam todos os bens. As pessoas que antigamente eram veladas dentro de casa, as pessoas que morriam por suicídio e não cometiam suicídio, porque não é um crime morrer por suicídio. Então eu falo morrer por e não cometer. Não é nenhum ato de jurisprudência. Então essas pessoas elas tinham que ser retiradas da casa pela janela e ficavam penduradas em praça pública como motivo de vergonha, que era como se fosse uma possessão demoníaca. E a família tentava esconder isso. E isso é histórico. E a gente vai chegando, a evolução com a medicina, foram compreendendo que era doença. Que realmente o suicídio é uma doença e é uma doença multicausal, multifatorial. E o principal sintoma, o principal fator de risco é a depressão, são os transtornos mentais. E quando a gente fala de sinais, eu não preciso ser psiquiatra, psicólogo para observar. A gente sempre fala dos 4 Ds. Desespero, observar na pessoa desespero. Se observar o seu colega que anda apresentando algum desespero no seu círculo de amizade. Observar que ele está em desamparo. Por exemplo, ele não tem ali, ele não é casado, ele não tem família, a família é muito distante. Observar também a desesperança. Eu atendo em média de 5 a 6 tentativas de suicídio por semana. Observo muito isso. Às vezes o cara vai fazer aniversário amanhã, aí você pergunta pra ele, cara, e o aniversário? Não, nem tava lembrando, pra mim tanto faz se eu teria o aniversário ou não, né? E a depressão em si. A gente vê dentro dos transtornos mentais, professor, que o que mais leva a suicídio é a depressão. Uma pessoa com toque, ela tende a se suicidar quando ela está no período deprimido. Uma pessoa com bipolaridade, quando ela está na fase maníaca, é muito difícil ela tirar a própria vida, mas quando ela deprime, sim. O esquizofrênico, é muito difícil ele tiver em mania, mas quando ele deprime, aí sim ele tenta contra a própria vida. Então esses sinais, como isolamento social, irritabilidade, principalmente em homens, adolescentes, isolamento, irritabilidade, são sinais que a gente tem que olhar com calma. Às vezes a pessoa não vai falar que quer tirar a própria vida diretamente, ela diz que quero sumir, não aguento mais isso aqui, preciso arrumar alguma coisa para minha vida. Dessa forma são os sinais. E aí, quando começa isso, o pessoal em casa tem que ficar atento. Exatamente, professor, porque são sinais que a pessoa está emitindo. Infelizmente, acontece, como o senhor viu, hoje nós somos em média, a gente perde 1 milhão de pessoas por ano, em média. Isso é subnotificado, novamente. A gente sempre sabe que é 3 vezes maior o número que é notificado. Então, presta atenção, você aí que é pai, você que é mãe, você que é amigo, você que... Começa a perceber
atitudes estranhas nas pessoas com as quais você convive. E isso hoje fica muito complicado, né, Agner, por conta da formação da própria família. A gente percebe isso, quer dizer, as famílias, bem ou mal, não sei, mas houve uma época em que pai, mãe, jantavam, almoçavam juntos, né? Então aí juntava todo mundo e aí era fácil saber o que o cara estava pensando ou não. Hoje cada um tem o seu horário, uma vida corrida, as famílias viraram feudos, cada quarto é uma vida completamente diferente da outra. Às vezes você tem 2, 3 irmãos, são 2, 3 realidades completamente diferentes. Então fica difícil para o pai, ou para a mãe, ou para os amigos, ou sabe-se lá quem, reconhecerem que está havendo esses sinais. E aí, como é que faz? Isso é um complicador. Quando o senhor estava falando das pessoas, dos homens, às vezes não querer que pegue o celular, da questão do toque, hoje nós temos a nomofobia e a monofobia, que são medos de ficar sem a rede social ou celular. Hoje é muito comum você ver as pessoas, que é uma coisa muito particular, hoje as pessoas não têm interação, nós somos seres sociais. E é isso, numa era que tanto está fácil a comunicação, está escassa a comunicação. As pessoas não se comunicam, não tem essa questão de autoridade afetiva, ou seja, não tem esse amor que antes a gente observava na questão do cuidado, do limite, por exemplo. Então a gente está criando jovens, a gente está vendo sociedade cada vez mais cheio de informação, com pouco conhecimento e distanciamento humanitário. Infelizmente é isso que está acontecendo, são sinais absurdos que a gente vê de família perdendo esses coisas incríveis que são simples, inclusive, é um jantar em família, não existe mais reunião em família. Hoje os aniversários, eles são comunitários, não são mais... Antigamente o aniversário, eu vi o bolo grande e aí era a família que estava ali. Hoje é aniversário comunitário, onde os caras... Vai gente que às vezes nem é conhecida da família e vai lá, participa desse aniversário e não tem esse conjunto familiar. Quer dizer que tem... Isso é um negócio que... É um fenômeno moderno, mas é um fenômeno que, no mínimo, gera uma certa preocupação com a unidade familiar. Wagner, a família ainda é o elemento mais importante do processo social. Sim. Não tem como negar isso. Quer dizer, quanto mais o apoio da família houver, mais segurança vai ter essa família. Agora... E quando existe o suicídio, eu sei, porque já acompanhei isso em algumas famílias, a primeira a sofrer é a própria família. É muito comum, por exemplo, o fim de laços de casamento quando o filho morre por suicídio, o abandono da própria família, o desconsolo, quer dizer, a ruptura do traço familiar. Como é que vocês lidam com isso? Realmente, a cada um suicídio, pelo menos 6 em volta, principalmente a família, já são engatilhados. Porque muita gente, infelizmente eu presenciei a situação de um suicídio na minha cidade ainda antes de ontem, e você percebe, fica aquele silêncio, porque muitos acreditam que é culpado, que poderiam ter evitado, às vezes o pai ou a mãe com essa relação de problema, como você disse, uma ruptura às vezes. Então as pessoas elas tendem, e às vezes a gente até explica isso, por exemplo, tem suicidas que deixam cartas lá, escrevem cartas. Aí a gente tem que lembrar que quem morreu por suicídio estava doente. Se ela tivesse toque, se ela estava em depressão, vou dar um exemplo, uma pessoa deprimida, você está passando numa calçada, aí ele te conhece, ele amanheceu num dia ruim, e aí ele vai te cumprimentar, você não vê ele. Aí ele fala, poxa, até o professor me ignorou. Aí ele vai para casa e escreve lá na carta algo em relação a isso. Olha a culpa que isso vai para você. E hoje a gente ouve muito isso, só fulano de tal se suicidou porque perdeu a esposa, porque perdeu o trabalho. As pessoas perdem trabalho e esposa todos os dias. Mas o que mais leva a suicídio são as transtornos mentais. E é aí que a gente tem que ter esse alerta. Talvez é a contramão. E realmente a família é onde a gente aprende tudo. A gente aprende, é aquilo que eu digo, porque na verdade eu faço referência a um cara que eu admiro muito, que é o Ivan Capelato, que ele fala que a humanidade está perdendo o tripé, que é o medo, raiva e a culpa. O que seria isso? Uma pessoa, a criança, vou dar um exemplo do dia a dia de casa. Pai e mãe trabalham. Então, e tem uma criança pequena em casa. Na hora de jantar, a criancinha fica brincando ali com o prato e o pai e a mãe já de saco cheio, né, de trabalho, e aí a criança fica brincando.
Aí o pai fala, para com isso. Aí ele derruba o prato. Aí na hora que ele tem que ser responsabilizado, o pai fica um pouco irritado, aí a mãe toma a frente e toma a culpa da criança. Não, deixa que eu arrumo, porque não quer ouvir. E aí a criança depois começa a fazer birra, porque não quer comer aquela comida e quer o lanche que está na geladeira, o McDonald's. E a hora que a criança começa a ficar irritada, com raiva, o pai e a mãe, não, pega o lanche, não precisa jantar. Aí nós tiramos a base já, culpa e medo. E na hora e raiva. Na hora de dormir, a criança deve ir para o quartinho dela, deve estar lá, tem que estar no quarto dela, que também é um dos motivos de separação de casais, às vezes nascimento de uma criança. E aí a criança levanta, vai para a cama do pai e da mamãe, tô com medo. Aí a mamãe e o papai falam assim, não, vem para a cama, não precisa ter medo não. Ou seja, você está tirando o medo, a raiva e a culpa, que é uma base da humanidade. A gente trazendo para o macro. Nós somos hoje uma sociedade que o medo, a gente tem o medo e o sintoma do medo é a raiva. E aí a gente deveria ter culpa depois da raiva, mas a gente está indo para a violência. Hoje nós temos uma sociedade o quê? Com medo, automaticamente com raiva, então as mortes em trânsito dobraram, e aí a gente não vê pessoas que sentem culpa mais, a gente vê pessoas violentas. Então, e é na família que a gente aprende tudo isso. Só que a família hoje está fazendo o caminho inverso, infelizmente. O que você falou é magnífico. Então, quer dizer, olha só a bomba atômica que cai na mão da própria família. Quer dizer, a gente está discutindo aqui um assunto importante, que é a participação da família na criação dos filhos. Quer dizer, e aí vem depois a culpa do próprio pai, né? Exatamente. Da própria mãe. Eles ficam perguntando onde é que foi que eu errei. E às vezes não errou, né? Aí é que está o drama. Tratava-se de um processo de doença. O erro, família adoeceu. talvez. A família doente, ela faz o indivíduo. Tem um filme que chama O Juiz, que mostra muito bem o sistema de uma família doente, que adoece os seus membros. Então, quando a gente fala de saúde, é um sonho meu que um dia as pessoas não dissessem mais saúde mental, mas saúde. Nós não somos divididos corpo e mente. Se o corpo padece, a mente padece. Se a mente padece, o corpo padece. É saúde. Não é saúde mental, é saúde. Uma vez que nós somos genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Nós somos esses 5 esferas da vida que tem que estar em equilíbrio. Isso é estar saudável, estar em equilíbrio nessas 5 esferas da vida. E existem vários tipos de suicídio. Exatamente. Que é uma coisa interessante. O camarada não percebe, às vezes, que o sujeito está se matando sem saber que está se matando. Por exemplo, você não pode beber. Aí você está bebendo. Quer dizer, o cara que sabe que ele não pode beber e ele está bebendo, ele está se matando. E ele não está percebendo isso, né? Você não pode tal coisa, aí você faz aquilo. Quer dizer, isso é uma forma de suicídio também, só que passa batido por todo mundo. Ah, meu filho vem bêbado. Pera um pouquinho. Ele está bebendo por quê? Exatamente. Ele sabe que ele não pode beber. Não é? Aí o cara está comendo e ele não pode comer. E ele está comendo feito maluco. Peraí, alguma coisa está acontecendo. E a família, não, ele é gordo, ele gosta de comer mesmo. Quer dizer, não é que ele gosta de comer. Será que ele não está com algum problema psicológico nesse processo e que mereça um tratamento diferenciado? Não é isso, Wagner? Muito verdade. Eu vou até um pouco mais a fundo, professor. Hoje nós sabemos que muitos dos acidentes de trânsito, se fizermos a autópsia psicológica, eu já vi situações na minha cidade de pessoas que, sã, sem estar drogado ou bêbado, elas não fariam o que fez. Por exemplo, houve uma situação onde o cara, ele bebeu no domingo, final de tarde, ele entrou na contramão. Ele teve coragem, aí ele sentiu de ir na contramão e bater de frente com o carro para morrer. E aí, nessa hora, é subnotificado, é tido como um acidente. Quando, na verdade, a pessoa fez de caso pensado, mas ela estava sob o uso de álcool. Então, diretamente. Fora os indiretos, que é uma pulsão de morte, segundo o Freud, que todos nós temos. Uma vez o cara é desgostoso, o médico fala para ele, cara, você não pode estar comendo gordura. Ele não tem, eu não gosto de usar a palavra coragem, mas ele conscientemente ele não faria isso. Mas ele é adoecido e não tendo perspectiva de vida, ele começa a comer errado de propósito. Ele começa a beber errado de propósito. E a palavra que o senhor usou, a bebida alcoólica, eu costumo dizer que quem mais angustiado mais bebe. Vou dar um exemplo. O que as pessoas mais fazem no final de semana, final de tarde, final da sexta-feira? Happy hour. Por quê? Todo mundo veio angustiado até a sexta-feira para dar uma aliviada,
Bebe. Por que as pessoas tendem a beber mais no final de semana? Por quê? Veio angustiada a semana inteira com o trabalho, chefe. Aí a gente tem até a síndrome do fantástico, que é aquela coisa que as pessoas às vezes sentem. E aí, o que é a angústia? A angústia é o sentimento do final das coisas qual eu não conheço. Isso é angústia, não existe remédio para isso, a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí o que faz a gente calar a angústia? Bebida alcoólica, drogas e outras coisas que tiram a gente da consciência, que tiram a gente da parte sã do nosso organismo. Existe uma coisa muito interessante nas pessoas depressivas, elas sempre buscam culpar os outros, né? Quer dizer, alguém tem culpa dela estar naquela situação. Elas saem atrás para saber quem é que está culpado. Ah, foi minha mãe, minha avó, meu tio, meu parente, meu marido, minha esposa, os filhos é que me deixaram desse jeito. Elas nunca percebem que o problema é delas. E aí, como é que faz isso? É importante o senhor citar isso porque, assim, de fato, como eu disse, nós somos pelo menos 5 esferas da nossa vida. Genética. Todas as pessoas no meu consultório, eu cheguei a atender 70 pacientes por semana. Todas elas que eu observei algum transtorno mental, quando eu faço a anamnese, ou seja, a entrevista para saber como é a família, quase todos tinham já na sua gene, pelo menos 50% de chance de disposição, predisposição para tal. Então, de fato, em tese, talvez sim os familiares tenham culpa ou sem saber que tem culpa. Tá? Mas, professor, nós precisamos disso. Desde que o mundo é mundo, vamos pensar que Adão e Eva, e depois Kant, ele fala assim, num texto que ele deixou sob esclarecimento. Ele tem uma parte que ele fala assim, o homem não quer assumir a maioridade. Aí a gente volta um pouco em Gênesis, quando Deus pergunta para Adão, Adão, por que você comeu maçã? Logo Adão fala, Senhor, não foi eu, foi a Eva. Aí Deus vai questionar Eva. Eva, por que você... Não, Senhor, não foi eu, foi a serpente. Então nós sempre transferimos para os outros. Aí nós temos Sartre que fala também, inferno são os outros. Isso é uma naturalidade nossa, não exclusivamente depressivo. E pelo contrário, o depressivo, muitas vezes eles se culpam mais do que culpam os outros. Eles se sentem mal, porque geralmente você sadio, chega perto de um deprimido, você vai falar assim para ele, cara, você precisa ter força de vontade, pelo amor de Deus, o mundo tá aí. E aí você está falando para alguém que está justamente com a vontade rompida, e ele se sente mal porque ele está bem com amor, está bem financeiramente, mas ele está se sentindo mal. E ele se sente mal dobradamente quando ele ouve você falando isso, que ele fala, puxa, a culpa é minha. Mas tem uma coisa também interessante, o Fernando Pessoa, no seu Alberto Caeiro, dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, a gente tem mania de achar que o jardim do outro tem mais grama do que a gente, né? E a grama dele está sempre verde, a nossa não está. Também tem o processo da comparação, né? E aí? Sim. Isso aí está muito ligado àquilo que Freud disse. Nós temos pulsão de morte e pulsão de vida. Nós todos temos isso. Aqui, às vezes, a gente está mais propenso à pulsão de vida, motivação, do que à pulsão de morte. Por exemplo, um exemplo simples da questão de pulsão de morte. Quantos de nós, às vezes, evitamos de chegar na beira de um prédio de 15 andares, na ponta lá, que você fala, meu Deus, tem uns que falam, rapaz, como seria cair ali? Por mais que a gente não queira fazer isso é uma pulsão de morte que está nos falando. E as comparações, a gente tem que tomar muito cuidado. E realmente, nós somos assim, o ser humano é assim. Nunca a gente observa na história do mundo que eu não preciso estar bem, mas preciso estar igual ao meu. Ou igual ou um pouco melhor que o meu companheiro ou o meu vizinho. Então, isso é uma coisa que não só é ligada aos deprimidos, mas à humanidade mesmo. A gente tem um caso, agora com a morte da Rainha Elizabeth, a gente está vendo o resgatar de alguns casos interessantes na família real. E um desses casos interessantes na família real era a Lady Di. Todo mundo dizia, mas a mulher é bonita, a mulher é rica, ela tem toda uma linha de realeza, todo mundo faz o que quiser para ela tem 2 filhos maravilhosos, ela tem um marido que é um príncipe, ela vai ser a futura rainha da Inglaterra, consorte, mas uma rainha, é da família real e vive deprimida. Quer dizer, aí a gente começa a fazer aquele jogo, mas ela está deprimida por quê? Por que ela está deprimida? Ela não deveria estar deprimida, isso é um absurdo, é frescura, é mimimi. E aí, como é que faz? Porque, infelizmente, uma das facetas da depressão, as pessoas tendem a achar que depressão são pessoas que ficam tristes, isoladas, deprimidas.
Mas existe a depressão, às vezes, mascarada, que a gente fala, que é aquela que é a depressão que muitas vezes a pessoa ri e ela quer sair, ela está sempre entretida, mas a hora que ela deita em sua cama, ela sabe os demônios que ela tem. No caso da princesa, ela veio a morrer de acidente depois, né? Uhum. E ela foi assumidamente, disse que ela já tentou se suicidar dentro do castelo, pulando da escada. E ela sofreu de depressão mesmo. E aí a gente tem que lembrar que existem as depressões endógenas e exógenas, ou seja, depressão de dentro para fora e de fora para dentro. Muito provavelmente ela, em teoria, a gente não estava lá, mas em teoria ela não tinha uma depressão exógena, mas endógena, que é a mais difícil de tratar. É a mais difícil de tratar, que é de dentro para fora. Por, às vezes, fatores biológicos, genéticos. Por exemplo, pessoas com problema na tireoide, muitas vezes vai para o consultório achando que está com depressão e é um problema na tireoide e fica tomando medicamentos anos antidepressivo. Aí está tratando efeito, não causa. Aí você faz o exame da tireoide, vê que está desregulada a tireoide, regula também a parte mental. Então, às vezes, tem que observar qual depressão ela teria ou tinha na época. Porque aí a gente começa a ver, a depressão ela não tem nada a ver só com coisas, ela é multicausal, multifatorial. Há pessoas no meu consultório que eu atendo com depressão porque perdeu um relógio, e há pessoas que perdeu a família inteira num acidente e não tem depressão. Então, fatores genéticos, biológicos, sociais, espirituais estão envolvidos nisso. Ela talvez não seria tão feliz sendo princesa como era. E foi perfeitamente compreendido depois que ela não continuou com a vida de realeza. Exatamente. Agora, a gente precisa entender também, né, e eu acho isso um ponto legal para a discussão, e você foi perfeito colocar das chamadas depressões que a gente não percebe que são depressões. Sim. Essa daí do cara eufórico, aliás, os transtornos são muito claros, né? Tem gente que o eu dele suplanta qualquer outro eu. Você fala, ué, esse cara não tem nada, não, ele está depressivo. Sim, exatamente. Ele está extremamente depressivo. E aí, como é que a família vê isso? Aí eu falo, esse cara é arrogante. Ele não é arrogante, ele é depressivo. E aí? Exatamente, esses são os sinais. E acontece muito isso. Às vezes, por exemplo, falou do rei Roberto Carlos, né? Ele irritado na situação, entregando as flores lá. Talvez esse cara ele teve um dia tão ruim e o transtorno ali infernizando a vida dele. Porque é muito comum pessoas com depressão, elas são eufóricas, os extremos, ou é muito eufórica, ou é muito irritada, explosiva ou deprimida. Esses são os extremos de uma depressão. Nós temos a depressão bipolar. Por exemplo, a pessoa com depressão bipolar, ela às vezes acha que ela é dona do mundo. Ela fala, ela articula, ela fala que ela é o melhor, que ela é especial. Aí nós temos um grauzinho abaixo, que é o hipomaníaco, que são geralmente pessoas geniais. Eles têm pouca necessidade de sono, são bons líderes, geralmente são gerentes, supervisores, eles são muitas vezes líderes de grandes coisas, é uma depressão hipomaníaca da bipolaridade. E aí nós temos o depressivo mesmo, que vai lá no fundo. É aquela pessoa que numa semana estava alegre, brincando, dando risada, coisa de uma semana ela estava totalmente oposto. Cara fechada, amarrada, xingando, irritado. Isso acontece muito. Os sinais nós temos uma linearidade que a gente chama de eutimia. Então, pessoas eutímicas é aquela que está no dia a dia normal. Agora, se você observa na sua família que teu filho, teu esposo, sua esposa começou a apresentar sintomas exacerbados, tanto para euforia quanto para depressão, aí é hora de ligar os alertas e fazer. E até um apelo, professor, as pessoas vão nos cardiologistas, as pessoas vão nos clínicos gerais, vão nos neurologistas, e as pessoas têm resistência de ir ao psicólogo e psiquiatra. As pessoas fazem o check-up da saúde, por isso que eu gostaria que as pessoas entendessem que saúde mental não é diferente da saúde. A gente precisa fazer check-up anualmente. Às vezes eu vou num psiquiatra e ele vai para mim, tá tudo ok, cara, a parte psíquica tá boa, seu problema é coração. Ou seja, as pessoas precisavam ter a mesma consciência de fazer exames gerais de neurologia, cardiologia e também a parte clínica. Mas tem uma coisa, Agnes, aí nós vamos entrar num outro detalhe. Tem muito psicólogo não, mas muito psiquiatra, já que nós estamos falando do campo médico, muito psiquiatra, que o paciente vai lá, ele não olha na cara, ele não quer saber, ele mete aqueles antidepressivos, que são sempre os mesmos, e no lugar dele curar o cara, ele deixa o cara muito pior do que ele estava.
O senhor tem Aí razão, o sujeito professor. entra num mundo e ele fica dependendo da porcaria do remédio, porque o psiquiatra não fala para ele, ó, você tem outras saídas, você poderia fazer um trabalho de reiki, por exemplo. Tô dando um Outras exemplo, terapias, né? é isso. Outras terapias, acupuntura, você, sei lá, mexe com qualquer outra coisa, né? Mas ele não indica isso, ele só indica o quê? O famoso antidepressivo. Eu conheço alguns psiquiatras, infelizmente, não posso, obviamente, porque eu não sou na área, mas eu conheço gente que passou por isso, que o psiquiatra ficou com a cabeça baixa, ouvindo o que o cara estava falando, e a única coisa que ele deu foi uma receita para o sujeito. E aí? Aí é horrível. Isso me entristece, professor, é uma das críticas minhas. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu queria entender por que alguns psiquiatras eram assim. E alguns profissionais pouco humanitários. Aí eu gosto muito do Pat Adams, não sei se já ouviu falar. Sim. O verdadeiro, né? O verdadeiro, não do filme, o verdadeiro. Ele foi até na Roda Viva, já acho que em 97. Mas, para exemplificar, eu sou totalmente adepto do que o senhor está falando. Porque assim, nós psicólogos, a gente vê o paciente toda semana. O psiquiatra vê a cada 30 dias, ou 40, 60 dias. E muitas vezes eles, por ter o poder da caneta da receita, eles às vezes até medicam erradamente, realmente. Fora os conflitos de interesses com as indústrias. Infelizmente tem isso. Por isso que eu fui me especializar em neurobiologia e psicofarmacologia, para orientar os meus pacientes quando realmente deveria só uma atividade física, um reiki, ou mesmo talvez física quântica, porque lembra que eu disse que as doenças mentais elas são multifatoriais. Ela não é só psíquica, ela não é só psiquiátrica. Ela pode ser um desequilíbrio quântico, ela pode ser um desequilíbrio das questões do reiki, tem outros sistemas familiar. Então há muitos, a gente não pode reduzir. E é isso que a luta antimanicomial está tentando há muitos anos. Não ficar restringida a psiquiatras as questões das doenças mentais. Por isso que hoje a gente fala doenças psicossociais. Realmente o senhor tem razão nisso. E eu peço encarecidamente que os colegas psiquiatras tenham amor no que façam, assim como... Porque toda profissão, quando faz com amor, como diria Ayrton Senna, é nesse caminho. E digo, se você está sendo atendido dessa forma, é hora de procurar uma segunda opinião mesmo. Não tenha dúvida nenhuma. Infelizmente isso existe. O mal profissional existe em qualquer canto, como tem o mal jornalista, o mal professor, o mal psicólogo, o mal psiquiatra. Só que esses caras realmente deixam o paciente mais pirado do que normalmente, né? Isso precisa tomar muito cuidado. E existem técnicas alternativas. Exatamente. E a gente está colocando uma coisa muito importante aí. Existe o CVV também. CVV. Né? Que é um trabalho que pode ajudar as pessoas. Se não me engano, no 188, que é o telefone do CVV. Quando a pessoa estiver sentindo alguma coisa, alguém vai dar um... Eles ficam lá de prontidão, cara. O CVV Samaritano. Eu conheço o Regis, um dos coordenadores nacional. E assim, é um sonho meu implantar em Pitangueiras, que não tem. Pitangueiras tem um dado que é uma das cidades mais ansiosas e deprimidas da região. E haja visto os números de suicídio que lá tem. 90 suicídios em 26 anos. 90 suicídios em 26 anos, ou seja, média de 96 até o 2022, média de 4 suicídios anualmente. Então nós somos uma das cidades que mais tem problema de saúde mental. E aí, professor, eu gostaria até de agregar que é ano político, existe política de governo e existe política de Estado. Qual que é a diferença? Política de governo é aquilo que o sujeito faz para se reeleger. Política de Estado é aquilo que o sujeito faz visando o bem comum. E a gente tem que observar isso. Perfeito. Aliás, é o que nós mais pedimos, né? Nós falamos isso em educação todo o programa aqui. Política de Estado. E para a saúde também, passando pela saúde mental. Agner, infelizmente nosso tempo estourou. Eu quero agradecer, primeiro parabenizar você o trabalho maravilhoso que você está fazendo. Lembrar as pessoas que existem alternativas, que nós não vamos botar a vida de ninguém em risco. Muito pelo contrário, a gente pode ajudar isso a acabar com o problema. É uma discussão que tem que ser feita em casa, tem que ser feita no trabalho, as pessoas não podem se omitir em relação a isso. E a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de mandar um abraço para minha noiva que está aqui. Na última palestra que eu dei, professor, eu infelizmente agradeci todo mundo e ela que correu comigo o dia inteiro, eu acabei não falando o nome dela. Ela também é psicóloga, que é a Amanda Rosa. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí, muito obrigado pela tua audiência, professor. E
Sucesso para nós todos. A gente conseguiu duas coisas. Nós conseguimos evitar suicídio e homicídio, porque ela também não vai matar ele, não, porque numa dessas ele lembrou. Gente, obrigado. Nós estamos brincando aqui, mas vem aí o nosso querido Rodrigo Gade e o Paulo Gade com a Hora do Consumidor. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 14 horas. Um grande abraço para você, obrigado para todo mundo que esteve conosco até agora. Tchau, fomos. O jornalismo da Tati está atento a todas as informações sobre as eleições 2022. Vai realizar a cobertura completa do processo eleitoral e do dia do voto. E durante o período do horário eleitoral gratuito, tem mudanças na programação da Tati. Larga Brasa, das 10h50 às 11h45, com Antônio Carlos Morandini. Tati Cidade, das 11h45 à 1 da tarde, com Diogo Souza. E em seguida, Tati Esportes com Jorge Vinícius. Grupo Tati nas eleições 2022. Chegou a Telemedicina Santa Casa Saúde Ribeirão, disponível 24 horas para clientes Santa Casa Saúde aonde você estiver. Baixe agora o app e comece a utilizar. Saiba mais em santacasasaudeRibeirão.com.br. Responsável técnico médico Dr. Marcelo de Bonifácio, CRM-SP número 83560. O Big Compra preparou algo nunca visto. Promoção carrinho cheio AP na mão. O Big Compra vai sortear um AP novinho. Para participar, cadastre-se no Big Compra Vantagens em uma de nossas lojas, pelo site ou aplicativo. A cada R$70 você ganha um cupom para concorrer a 1 ano de compras grátis, 24 mil em barras de ouro e no final um apartamento. Participe dessa super promoção. Supermercados Big Compra. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hipersaúde e cedendo o direito de resgate. Eu comprei o Hipersaúde para ajudar o Hospital do Amor e ganhei sozinha R$300 mil. Eu comprei o Hipersaúde para ajudar o Hospital do Amor e ganhei sozinha R$250 mil. Elas já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, um Creta mais R$50 mil. Hipersaúde, ajude e concorra. Quer curtir todos os lances da Copa na arquibancada mais conectada do Brasil? Com Claro Net Virtua, você tem banda larga com ultra velocidade de 500 MB por apenas R$ 99,90 por mês no combo. É isso aí, só R$ 99,90 por mês. E tem mais, você ainda concorre a viagens com tudo incluso para assistir aos jogos no Catar. É a promo Tá na Claro, Tá na Copa. Vá até uma loja Claro ou ligue para 0800 720 1234 e aproveite. Consulte condições de aquisição. Circuito Nova Brasil de Corrida de Rua. Dia 6 de novembro em Ribeirão Preto. Participe! Caminhada de 3 km. Corrida de rua de 5 e 10 km. E se liga nessa novidade. Corrida Kits. Categorias de 3 a 10 anos. Circuito Nova Brasil de Corrida de Rua. Interação, esporte e lazer para toda a família. Faça já sua inscrição e aproveite o primeiro lote. Acesse tiquetando.com.br. Patrocínio Baldock Assistência Familiar. Bio te leva.